Sinais da volta de Cristo. Vigiai e estejam preparados. Este vídeo será um pouco maior. Nele colocarei evidências e documentos que vão de encontro ao que Jesus disse em Mateus 24 e trará luz e entendimento sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Sabemos que todos aqueles que estão em Jesus Cristo têm a esperança da sua volta encravada em seus corações. E quando esse evento se confirmar, teremos a salvação e a vida eterna. Mas antes da introdução, eu digo que muitos de vocês às vezes se perguntam por que da insistência neste tema, por que a incessante preocupação com a volta de Jesus Cristo. O que de fato quero é que entendam e que precisamos nos preparar para a sua volta, pois se estivermos preparados e seguindo seus passos, com o batismo, esperança, com a fé em Jesus, seremos salvos. Não podemos perder tamanha salvação, a glória de Deus e um mundo sem o mal. Por isso, a insistência deste tema. Acreditem, despertem, não sejam pegos de surpresa. Bem, mas voltando ao tema proposto, vamos então à introdução. Nos dias de hoje, muitos pastores, missionários, pregadores falam da passagem de Mateus 24 e falam com propriedade. Neste vídeo, onde tratarei do tema dos sinais da volta de Cristo, vigiai e estejam preparados, vou colocar as passagens, mas também vou mostrar como estes sinais já estão no mundo, já estão acontecendo. Mas antes de entrar no tema do vídeo, vou pedir que fiquem comigo nos próximos minutos e me ajudem a divulgar o canal. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. E que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para iniciar e posicioná-los no texto bíblico, digo que esta passagem que vou falar é a resposta do Senhor Jesus Cristo a um questionamento feito pelos discípulos, e este questionamento está no final do versículo em Mateus 24:3, que diz: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Com esse questionamento, Jesus começa a responder, e as primeiras frases que ele diz são: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esta passagem está lá em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Como temos visto, já hoje se apresentam muitos homens confirmando que é Jesus Cristo, como por exemplo, vou mostrar para vocês no site da National Geographic uma matéria sobre alguns falsos cristos. Então este é o site da National Geographic, que tem essa matéria nele. Henry não está só. Conheço os homens que dizem ser o Messias. Ou seja, aqui está falando de alguns Messias. Mas no mundo existem muitas outras pessoas que se intitulam como sendo Messias. Mas a primeira delas do site que diz é esse Henry Cristo. Esse que vocês estão vendo na imagem. Você percebe que ele não está só, ele tem muitas pessoas que o seguem. Essas que estão aí, mas tem muitas outras. Estão enganando essas pessoas, né? E também temos um outro que se julga ser o Messias, que o nome dele é Moses H. Longwayne, é um sul-africano. Então ele também se julga ser o Messias e faz seus cultos, ele se intitulando como Messias. Temos outro também, um outro exemplo, que é esse siberiano chamado Vissarion. Ele também se intitula ser o Messias. Ou seja, para confirmar as escrituras, você vê que temos várias pessoas, pelo menos aqui 3 exemplos, mas existem mais,
que se julgam ser o Messias, o Filho de Deus, mas são falsos Messias, os falsos Messias, falsos Cristos. Então, temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus Cristo, quando vier, todo olho verá, será como relâmpago que corta do Oriente ao Ocidente, e todo olho o verá. Então eu falo para vocês, tomem muito cuidado. E continuando, em Mateus 24, no próximo versículo, fala de guerras e rumores de guerras. Vejam o que o versículo diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isto está em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Bem, nem preciso ir muito fundo nas pesquisas para mostrar este tópico, mas, falando de guerras e rumores de guerras, posso citar algumas. Falando de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Golfo Pérsico, Guerra das Malvinas, Guerra do Afeganistão, Guerra da Rússia versus Ucrânia. E sobre os rumores de guerra, nós temos a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, a Guerra dos Estados Unidos versus China e Guerra da China versus Taiwan. Esses são alguns tópicos de guerras, mas vou colocar um vídeo sobre notícias que falam das guerras nos dias de hoje, para vocês acompanharem e certificar-se do que eu falo. Esse é o site História do Mundo, e ele tem esse registro da invasão americana ao Iraque. Eles falaram que estava atrás de armas de destruição em massa, mas sabemos que eles estavam atrás do petróleo. Mas é só para ficar registrado essa guerra para vocês. E tem outras guerras que eu vou falar. Não poderia ficar de fora deste vídeo também a guerra da Rússia versus Ucrânia, que está acontecendo em nossos tempos. Mais uma evidência das guerras e rumores de guerra de que Cristo falou para nós. Então, vou deixar registrado também essa guerra que está acontecendo agora em nossos tempos. E para continuar, nos versículos 7 e 8 de Mateus 24, Jesus diz sobre vários acontecimentos antes da sua volta. Ele fala sobre nações contra nações, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos. Vamos ler os versículos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Bem, sobre nação contra nação e reino contra reino, não preciso nem explicar, pois todos estamos vivendo e vendo o que está acontecendo pelo mundo. Os causadores das guerras sempre buscam mais poder, mais dinheiro e mais fama. Os homens poderosos deste mundo tenebroso são egoístas e tomam decisões de guerras olhando apenas por suas perspectivas. Se for bom para eles, não importa o número de mortos. No caso das fomes, o que posso dizer? Que antes da pandemia, no mundo já haviam inúmeras pessoas passando fome, isso em todos os países, mesmo nos desenvolvidos. Achamos que nos países desenvolvidos não tem fome, enganam-se, pois eles escondem esses quadros de pessoas de ruas e moradores de guetos que passam fome, pois vendem as imagens e cenas selecionadas para os outros países, escondendo o seu quadro de fome. Mas a fome que já assolava o planeta, após esse gigante quadro de pandemia e com a política do fecha tudo, fez com que aumentasse drasticamente o número de famintos, tanto no Brasil como pelo mundo. Mas para que saibam, não sou eu que estou dizendo isso. Pesquisei e encontrei o projeto Colabora, que é um projeto jornalístico e que fez o levantamento do quadro da fome no mundo, que eu vou mostrar a vocês. Vejam o que aconteceu depois desses 2 anos de pandemia e com essas políticas públicas desconexas com a realidade.
Esse é um recorte do site do Projeto Colabora. Vejam que com a pandemia, a fome no mundo aumentou em 40% e atinge mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Olha o tamanho da fome. Agora, no caso das pestes, essa nem preciso comentar, até porque o meu vídeo pode cair, mas vou colocar o recorte do site da Google, onde mostra o estrago que fez essa peste que vivemos nos dias de hoje. No mundo, são 408 milhões de casos, com quase 6 milhões de mortes. O mundo, desde a época de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, vem sendo assolado por inúmeras pestes, doenças, que ceifam inúmeras vidas e deixam os estragos, a dor, a desilusão e a impotência, pois o homem pouco pode fazer contra essas doenças. Bem, no caso em que Jesus diz sobre os terremotos, depois de algumas pesquisas, encontrei o site do Centro de Sismologia da USP. Ele mostra uma radiografia dos terremotos que acontecem pelo mundo e que não ficamos sabendo. Eu peguei uma amostra de 7 dias antes de 11 de fevereiro de 2022, às 7h14 da manhã. Vejam que inúmeros terremotos acontecem pelo mundo e suas ocorrências é num tempo muito próximo um do outro. Vejam que suas escalas, que é uma medida de magnitude, dando as dimensões do problema que cada um pode causar sobre a face da Terra. Com isso, mostro que os terremotos acontecem o tempo inteiro e nesses nossos tempos as incidências são cada vez uma mais próxima da outra. Como a magnitude destes terremotos nem sempre causam danos perceptíveis, então nem ficamos sabendo da ocorrência deles, mas eles estão acontecendo, de acordo com a USP, o Centro de Sismologia da USP. É só para vocês ficarem sabendo. Apesar destes terremotos acontecerem o tempo todo e incessantemente, e que não ficamos sabendo, os terremotos ao qual Jesus diz, esses eu acredito que saberemos de suas ocorrências. Continuando, vejamos o que diz os próximos versículos de Mateus 24, os versículos 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículos 9 e 10. Sabemos que o ódio do homem pelo seu próximo não começou em nossos tempos. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas nesses nossos dias eles se intensificaram, pois a palavra de Deus, a qual Jesus falou aos homens em nossos tempos, elas estão se cumprindo. E uma das principais causas que geram todo esse ódio são as diferenças de crenças, as diferenças de credo. Ou seja, por você ter uma religião diferente, por isso você é perseguido. Novamente, em minhas pesquisas, encontrei um site chamado Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países apoiando os cristãos perseguidos por sua fé em Jesus Cristo. Neste site, encontramos o levantamento do número de mortes de cristãos, que por inúmeras razões, e todas absurdas, são mortos por sua fé em Jesus Cristo. Mas isso Jesus já disse, já antecipadamente nos avisou,
que muitos seriam mortos pelo nome dele. Então, nós já temos que estar preparados para essas questões, para sabermos. Mas esse site, se vocês quiserem depois pesquisar e ver, eu vou deixar registrado no vídeo. E citando os próximos versículos de Mateus 24, os versículos 11, 12 e 13, vejamos o que eles dizem. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quanto ao surgimento de falsos profetas, nós já estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Lembre-se, todo aquele que não diz que Jesus Cristo nasceu entre os homens, morreu sem pecado, ressuscitou no terceiro dia e hoje está vivo à destra do Pai, esse não pertence a Deus, pois quem não confessa a Cristo não está em Deus, e Deus não está nele. Quando falamos de falsos profetas, na minha mente vem dois tipos de falsos profetas. Não que estes resumam a todos os tipos, são dois tipos que vêm na minha mente neste momento. O primeiro tipo são os que pregam a palavra de Deus com base nas Escrituras, mas retêm, tomam toda a honra e glória para si. Para esses, eles devem saber que já estão recebendo o seu pagamento, e para eles não haverá galardão, pois sabemos que não podemos receber glórias ao pregar a palavra, pois toda a honra e glória deve ser dada ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, que por sua vez, Cristo glorifica o Pai. E o segundo tipo de falso profeta que vem na minha mente são os de fato que pregam realmente uma outra doutrina, uma doutrina que nega a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrinas que distorcem as palavras da primeira aliança e negam o fiador da segunda aliança, pois sabemos que o fiador da segunda aliança é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vocês digo, cuidado com esses falsos profetas, pastores e pregadores. Lembrem-se que as árvores boas não dão frutos ruins, e as árvores ruins não dão frutos bons, e pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Agora, quando falamos quanto à multiplicação da iniquidade, ou seja, quanto ao aumento da maldade no homem, isso está acontecendo. É tanto que o homem ateu, que não acredita em Deus, criou uma escala para a maldade. Vou mostrar o vídeo do site, mas não vou colocar as referências, pois a ideia é para mostrar que os sinais estão acontecendo, não para espalhar o mal. Já existe quem espalhe o mal. Aqui estamos para espalhar as boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam que neste site eles colocam que existem 22 níveis de maldade segundo esta escala. Eu não vou passar nível a nível, até porque são coisas que são absurdas, mas só para deixar vocês cientes de que o que as Escrituras diz sobre o aumento da maldade, de fato, isso está acontecendo. A maldade está aumentando. Mas, olhando para tudo isso, devo destacar a melhor parte da mensagem, que está no versículo 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, digo a vocês, virão assolações, virão os dias tenebrosos, virão os dias de angústia, mas saiba que Deus não dá o fardo maior do que possa suportar. Mas, se perseverar e sustentar a palavra de Deus por nosso amado Senhor Jesus Cristo, então seremos salvos. Existem outros sinais que antecedem a volta de Cristo, que não estão nesta passagem de Mateus, mas estão em outros livros. Eu vou falar também sobre estes sinais. Um deles são as duas testemunhas.
Em Mateus 24, Jesus Cristo não falou, mas no livro das Revelações, Apocalipse 11:3, diz sobre as duas testemunhas que virão para avisar as nações sobre a palavra de Deus. Em 1260 dias terão para profetizar sobre a palavra de Deus e sobre Jesus Cristo, o Salvador. Um outro sinal que antecede a volta de Cristo é a apostasia, o divórcio da fé. Acredito já estar acontecendo ao redor do mundo, pois a apostasia não será um evento local, e sim mundial. Muitos que aceitaram a Jesus Cristo abandonarão a fé em Cristo e seguirão o erro, o engano, e esses irão à perdição. Esta passagem está lá em 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Um outro sinal que deve ocorrer, que antecede a volta de Cristo, será a revelação do Filho da perdição. Esse evento precisa acontecer, pois está nas Escrituras, e acontecerá antes da volta de Cristo. Pois o homem será enganado por Satanás, mas em um determinado tempo ele tem que se revelar e dirá quem de fato ele é. E nesse momento todos saberão que ele é o filho da perdição e saberão que ele não é o Cristo, o Santo, o Filho de Deus. Está lá também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Existe também um outro sinal, que é a abominação da desolação em lugar santo. O que vejo nesse sinal é uma grande profanação do santuário, pois sei que o santuário da terra que fica em Jerusalém precisará ser reconstruído. E Satanás se assentará no trono do santuário e se proclamará rei, e dirá que ele é Deus, querendo submeter a todos à sua vontade, e tentará fazer isso com força e com homicídios em larga escala. Mas mesmo assim, muitos não o aceitarão e muitos serão mortos. O que precisamos saber é que logo após a revelação do Filho da perdição, virá o tempo da tribulação, e esse tempo será o mais escuro de toda a história do homem sobre a face da terra. Serão dias de trevas e a perseguição ao homem de Deus será intensa. Por isso que Jesus disse em Lucas 17:33, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, Satanás poderá tocar na sua carne, mas não poderá tocar no seu espírito. E todos que sustentar o nome de Jesus até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14. E para concluir, digo que estes são os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. Portanto, não esperem mais. Aceitem a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creiam no Filho. Com isso, terá também o Pai. Após entender quem é Cristo, vão e batizem-se, confessando publicamente a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e verdadeira. Abram os olhos, abram os ouvidos e vejam e escutem o que a palavra de Deus tem para vocês. Pois o que Deus tem preparado para nós é grandioso, excelente e duradouro. E novamente digo a todos vocês: vigiai e estejam preparados. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus, e que Deus abençoe a todos.
todos vocês.